Shalom, minhas irmãs, shalom, povo de Deus, vem pra mesa porque tem banquete. Mais um dia de grande banquete para as nossas vidas, nosso penúltimo dia. Estamos aqui com expectativa para amanhã, dia 10, o nosso aniversário do Ministério Transformadas. E essa semana tem sido poderoso esse tempo e eu te convido a vir adorar comigo. Já vem chegando, vem compartilhando. O exército já está por aqui, as guardiãs já estão por aqui. Já tá, ó, a Miss Gabi, a Mirella, já tá por aqui. A nossa preletora de hoje, a tia, nossa amiga, irmã, discipuladora Raquelzinha. Tá aqui a Léo, aqui minha sogra, a pastora Rosileia, glória a Deus. Enquanto o povo vai chegando, vamos preparar a casa? Vamos louvar a Deus comigo? Aleluia. Me batiza com fogo. Oh, aleluia. Reacende a chama em mim. Me batiza com fogo. Reacende a chama. Oh, Espírito Santo, reacende outra vez sobre nós, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, disponíveis, mostrando toda a nossa disponibilidade para fazer o Teu querer, a Tua vontade sobre nós. Ministra, Senhor, oh Deus, aos nossos corações. Nós não estamos aqui à toa, Senhor, apenas, Senhor, para celebrar mais um aniversário desse ministério. Mas estamos aqui reunidas no Teu nome, Senhor, porque nós desejamos mais, nós queremos viver mais, nós queremos desfrutar mais, Senhor, do Teu poder, da Tua presença, da Tua graça. Continua falando conosco neste lugar, se assente conosco, Senhor, se assente nessa mesa. Oh, Pai, reacende aquilo, Senhor, que outrora foi apagado por causa das lutas, das dificuldades, Senhor, das limitações, mas liberar algo diferenciado sobre nós. Nós não queremos ficar presas, Senhor, à nossa realidade, às nossas condições, mas queremos viver e desfrutar do que o Senhor tem para nós, Senhor. Ó Deus, que o Teu fogo venha consumir tudo que não provém de Ti. Que o Teu fogo, Senhor, venha nos purificar a cada dia. Ah, Senhor, nós não queremos mais ser as mesmas. Nós não queremos ter mais a mesma conduta, o mesmo proceder, o mesmo caminhar. Não, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, alinhadas segundo o Teu querer e o Teu propósito. Libera, Senhor, de algo especial sobre as nossas vidas. Ó Pai, que haja testemunho, Senhor, de transformação, ó Deus, neste lugar. E que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Te entregamos, Pai, essa rede, te entregamos, Senhor, a cada canal de comunicação que vai chegar aos corações. Ah, Espírito Santo, toma nossos dados móveis, Senhor, nossa rede, nosso Wi-Fi, que nada nem ninguém venha impedir o Teu agir, o Teu operar, Senhor. Em nome de Jesus, amém? Sejam bem-vindas, vem pra mesa, vem pra mesa. Kemily, seja bem-vinda, Kemily. Dri, Tuane, nossa pastora Jaque. Eu não vou perder tempo, já vou chamar a tia. Tia é a forma carinhosa, tá bom? Da nossa irmã amiga. Hoje é o dia que nós vamos estar em Irmandade à mesa. Como se nós tivéssemos Maria Isabel. Hoje vai ser como se fosse uma Maria Isabel. Olá, boa tarde. Boa tarde, irmã. Você me vê, me ouve? Eu não te vejo. Eu estou te vendo. Só porque só vê? Ah, eu não aceito. Quer sair e entra de novo? A gente pode tentar. Eu vou olhar muito velhinho aqui para ver se eu te vejo daqui. Ah, Hoje, tá. É mole. Hoje... Que isso? Eu não aceito isso. A live sendo a live, mas hoje não. Não é? Olha. Mas
Fale aqui conosco, enquanto eu estou aqui nessa saga. Seja bem-vindo à mesa novamente. Para mim é sempre uma alegria, sempre um prazer poder estar aqui, né, fazendo parte da live. Às vezes as pessoas não têm noção, né, da importância que é estar aqui na live, só a gente sabe. As aventuras que nós já tivemos aqui nas lives transformadas, meu Deus do céu. Ai, Jesus, esses 2 anos a gente tem história para contar, né? É verdade. E eu sempre gosto de fazer o convite para essa convidada especial, porque ela foi a minha primeira convidada, se não me engano. Verdade, primeira participação. A primeira louca! Oh, meu Deus! Já embarcar nessa viagem. Ai, Deus, sou tão louca quanto a Thalita. Olha só, ô Thalita, essa Tuane que tá aí na nossa live, essa é aquela discipuladora, a discipulada que eu te falei, que não entra em Maria Isabel, mas é uma Maria Isabel, e a transformação está promovendo ali algo grande na casa dela. É motivo de muito orgulho no meu coração. Ai, que bênção! Seja bem-vinda, Tuane! Tuane, 2025 vai ficar pequeno pra gente, porque eu tô com a minha lista enorme para fazer visitas. Uma das casas é a sua. Aí eu já falei com ela. Para visitar essas casas todas, em nome de Jesus. Aí eu falei com a Tuane. Eu falei, Tuane, quando eu entrei na casa dela, eu falei, olha, isso daqui dá uma boa reunião de mulheres nessa sala, hein? Oh, meu Deus, que manto. Tá aqui a pastora Renata, gente. A Silvia. Minha cunhada linda, gente. Linda. Ela botou assim, eu vou. Ai, muita alegria de nós podermos estar aqui, né? Antes de tudo, né, eu queria compartilhar minha gratidão e a minha alegria. E é muito engraçado, né? Porque nós estávamos ali, né, no Salmo 26. E aí, esse ano, como a gente começou o ano meio conformada, né, querendo viver algo diferente, eu falei com o Senhor, Senhor, eu não aceito, porque toda vez a gente fica lá lendo o Salmo 26, a gente estava como aqueles que sonham. A gente vai ficar sonhando a vida inteira. E aí o Espírito Santo deu esse ano que já está começando daquele jeito e que os nossos sonhos estão começando a sair do papel, né? A gente já está passando de nível ali do Salmo 26, né? Literalmente, palpavelmente, né, irmã? Verdade. Nós estamos vivendo. São 9 dias. Ontem eu estava falando com a Léo. Olha, esse ano você tá que tá. Eu falei, Léo, você tem noção, esses 9 dias. Esses 9 dias tem sido assim, né? Tá igual aquela adrenalina de montanha-russa. Desse jeito. E aí, esse final de ano, né, a gente recebeu algumas notícias boas, não tão boas assim. E aí você falou, cuida do filho que eu te dei, e desde do Natal eu durmo, acordo transformada. Durmo, acordo, é tanta ideia que parece que a cabeça vai explodir, sabe? E aí Deus deu uma irmã doida assim como eu, que eu falo, Raquel, vambora, ela, vambora, não quero saber, estamos se arrastando a cama, mas vamos. E como Deus tem feito, assim como nós temos sido surpreendidos nesses 9 dias. Demais. Se cair, a gente cai junto, mas se der certo, pelo menos a gente for obediente. Desse jeito. Agora eu vou deixar a mesa para você, porque hoje eu só quero desfrutar do banquete. Vou até abrir minha Bíblia. A pastora Nailde já tá ali, gente, coisa linda. Olha, depois da palavra da pastora Nailde ontem, eu fiquei tremendo. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer agora depois da pastora Nailde, gente? Olha, isso me tirou meu sono. Mas vamos ser obedientes. Eu esqueci de pegar meu plano. Senhor, né? Amém. Você tem aí né, do Espírito Santo, e a gente está deixando o Espírito Santo guiar. Vai, Espírito Santo, leva, né? O Senhor sabe como fazer, faz. Ai, Deus. Vamos lá. Nós estamos, né, no ano da expansão. Né? E para expandir,
Deus requer de nós posicionamentos específicos, né? Segundo o caminho de cada um, né? Um vai ser para ministro, outro para mestre, né? Outro para louvor, cada um para uma coisa. E o Senhor, ele requer certos posicionamentos, né? De acordo com cada um, com que cada um vai trilhar nesse ano de 2025. E hoje nós vamos falar, né? Eu quero falar hoje sobre uma mulher, porque hoje nós vamos falar sobre fazer a diferença. Em 2025 nós entramos para fazer a diferença. A minha prima também está aqui, gente. Minha prima, ela é pastora da Ilha, gente. E nós vamos falar sobre uma mulher que fez a diferença. Ela não se conformou com o seu estado atual. E ela viveu essa expansão, gente, já estava dentro dela, porque até o nome dela significa expansão. O nome dela significa ampliar, é uma pessoa espaçosa, né? É alargar. E nós vamos falar de Raabe. Meu Deus. Né? E quando eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Né? O que eu vou ministrar? Algo que, né, encaixe em tudo que a gente está ministrando, falando, vivendo. E o Senhor botou no meu coração, o Espírito Santo botou no meu coração Raabe. Né? E a princípio eu falei, vou falar de Raabe. Mas assim, depois quando a gente começou a pesquisar, né, e essa questão do nome dela eu não sabia, gente. Quando eu soube, foi assim, né, extraordinário. Que, né, o significado de Raabe significa ampliar, significa espaçosa. Então ela já tinha expansão dentro dela, né? Era uma inconformada por natureza. E nós vamos abrir lá juntas em Josué, capítulo 2. Nós vamos ler somente alguns versículos de Josué e a gente vai aqui discorrendo, né? Porque Raabe, Josué, ele envia, né, os espias ali a Jericó. E quando esses espias chegam ali em Jericó, para poder conhecer ali a cidade, o estado da cidade de Jericó, que o Senhor já tinha colocado no coração dele, né, que era uma das terras que eles iriam possuir, esses dois espias, eles entram na cidade, entram ali, né, no início da cidade, e entram e ficam dentro da casa de uma prostituta. E quem é essa prostituta? Raabe. E eles dormiram ali, né? E eles ficam ali na casa de Raabe. E aí os guardas vêm, eles entrando ali, vão e contam, né, para o rei. E o rei envia eles para buscar esses homens, porque eles sabiam muito bem quem eles, né, eram. E Raabe decide esconder esses homens. Eles até passaram por aqui, mas já se foram. Quando foi à noite, quando eu dormi, eles já se foram. E ela tinha escondido ali os espias no telhado, né? Botou ali um monte de palha de cana, escondeu e deixou eles quietinhos ali. Porque ela já reconhecia o Deus que agia na vida daqueles espias. Ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. E ali ela vai, esconde eles, e depois, quando, né, tudo passa, tudo tranquilo, ela volta lá, chama eles, ó, pode descer que os guardas já foram embora. E aí nós vamos ler o versículo 12 e 13, que diz assim: Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com vida meu pai, a minha mãe, como também os meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. E aí no verso 18 diz assim: Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa
contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. E no 21, ela, né, aceita esse tratado. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu. E eles se foram e ela atou o cordão de escarlata na janela. E aí nós começamos, né, a entender aqui o contexto, né, de Raabe. Porque Raabe, ela, né, vivia nessa condição de prostituição, mas ela decidiu no coração dela mudar de vida. Ela decidiu viver uma coisa diferente, né? Porque ela decidiu não aceitar viver nessa mediocridade, porque a família dela viviam, adoravam aqueles deuses, fazia parte daquele meio, né? E na verdade ela entrou nesse caminho e vivia essa vida não por escolha, né? Mas porque o pai dela entregou ela quando criança lá, né, no ato lá daqueles sacrifícios e aonde ela se tornou o que ela tinha se tornado ali. Mas ela sabia que tinha mais. E assim, quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, eu pude entender que nós temos a capacidade de mudar a nossa história, transformar a nossa vida. O meio em que nós convivemos não define o que nós seremos. Porque Raabe, ela nasceu, cresceu ali naquele meio, né? Aconteceu aquilo ali, ela foi ali adulterada, violada, né? Ali naquele meio, se tornou o que se tornou, que ali naquela cidade era normal. Mas depois a família dela desprezou ela. A família dela entregou ela aquilo, mas depois a própria família desprezava ela. O pai se envergonhava dela. Mas por que então o pai entregou ela àquela situação? Só que ela, quando ela faz ali um trato com os espias, ela não pensa só nela. Eu não vou mudar só a minha história. Eu vou mudar a história de toda a minha família. Eu vou libertar toda a minha família. Porque ela pede o quê? Não, eu quero que não salva só a mim, não. Salva meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs. E aí os espias dizem para ela, olha, então você ajunta todo mundo na sua casa. Imagina como foi difícil para Raabe juntar todo mundo na casa dela. Se era um lar disfuncional. Como que é? E ela não tinha necessidade, né, de pensar ali na família. Mas naquele dia que Deus salvou a casa dela, estava todo mundo ali guardado na casa dela, no dia do livramento, né? Então nós aprendemos muito isso com a Raabe, né? Que nós somos chamadas para influenciar. Não somos chamadas para ser influenciadas, nós somos chamadas para influenciar. E aí nós começamos a parar e pensar o que eu tenho sido dentro da minha casa, o que você tem sido dentro da sua casa. Você tem sido influência para os que estão dentro da sua casa? Porque às vezes nós estamos falando aqui com famílias que estão que tem um lar disfuncional, que tem um lar que ela é a única cristã e o resto da família não é. Né? Quantas situações nós vemos de lares assim que não professam a mesma fé. E aí, no seu quarto está ligado um louvor, no outro quarto está ligado uma música secular. E aí, né? Como que consegue administrar isso? Nós devemos fazer a diferença com o nosso testemunho, alcançar toda a nossa família. Com o nosso testemunho, sabe, sem aquele ambiente de briga, sem aquele ambiente hostil, não. Eu vou fazer do meu lar um lar de paz. Eu vou fazer do meu lar um lar de aconchego, um lar de refúgio. Quem entrar aqui dentro da minha casa vai sentir a presença de Deus dentro da minha casa. Eu me posiciono para isso. Eu escolho ser a coluna da minha casa, ser aquela que vai pagar o preço, mas a minha família vai ser salva, mas a minha geração vai ser salva, mas uma maldição vai ser quebrada através da minha vida, ainda que eu tenha que pagar esse preço, mas daqui não vai passar mais. E assim era
cabeça a mentalidade de Raabe. Raabe sabia que tinha muito mais que ela poderia viver, que ela poderia desfrutar. Ela começou a entender que tinha um Deus que era muito poderoso, que fazia tantas coisas. Por que também não transformar a vida dela? Por que também não alcançar a vida dela? Porque nós somos, infelizmente, acostumadas com as coisas ruins. Mas quando a gente é bem cuidada, bem tratada, a gente não consegue lidar com essas questões. A gente não sabe ser amada. Às vezes a gente fica ali naquele ciclo e às vezes nós somos tão maltratadas, sabe? Vive num ambiente tão hostil, tão trágico. E aí quando alguém diz pra gente assim, poxa, Raquel, eu gosto de você, por que você tá me elogiando? O que você quer em troca? Vai pedir o quê? Não adianta ficar me bajulando, não. Mas às vezes a pessoa realmente te admira. Às vezes, sem você saber, você está sendo referência para aquela pessoa. E é para isso que Cristo tem nos chamado. Cristo tem nos chamado para aquela palavra que eu gosto muito, que é ser carta viva. E ser carta viva é isso. Ser carta viva é eu influir a minha vida, servir de testemunho para transformar a vida de alguém. Eu estou vivendo a minha vida. Eu estou vivendo. E aí, como nós temos batido lá na tecla com nossos grupos, o meu estilo de vida, eu vivo secreto, é o meu estilo de vida. Só que aí as pessoas estão olhando pra gente, olha isso que ela está vivendo, olha o que ela está fazendo, olha como a vida dela está sendo transformada. A Raquel não é mais a mesma de antes. Não, eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero ver isso também. Deixa eu chegar mais perto. E aí a gente... ela vive uma vida de secreto. O que é isso? O que é esse secreto? E aí a gente começa... a nossa vida, a nossa vivência influencia, levanta, traz esperança para muitas vidas. Se não está acontecendo isso, tem algo de errado. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Né? Como diz ali a passagem de Esté, para um tempo como esse nós estamos aqui, para fazer essa diferença no meio do mundo, no meio da população. E aí, né, Raabe, ela conhecendo esse Deus de Israel, conhecendo, porque ela ouvia falar tudo que ele poderia fazer, as coisas que eles estavam fazendo, né? E é interessante porque né, aqui, nesse mesmo capítulo, ela fala, olha, as pessoas aqui estão com medo, estão aterrorizadas, estão com o coração temeroso por ouvir os feitos do seu Deus, os feitos do Deus de Israel. Mas o que trazia medo e pavor no coração daquele povo, daquela cidade de Jericó? Trazia esperança e expectativa no coração de Raabe. Raabe não tinha medo do Deus de Israel. Cada vez que ela ouvia as coisas da palavra de Deus, ali os feitos do Deus de Israel, com certeza aquilo queimava, pulsava no coração de Raabe. Eu preciso desse Deus. Eu preciso desse Deus. Esse Deus vai transformar a minha vida. E quantos estão aí fora também precisando ouvir nós falarmos dos feitos, testemunharmos os feitos de Cristo para trazer esperança de transformação na vida dessas pessoas? Porque às vezes Deus faz coisas na nossa vida e a gente não testemunha. A gente conta a prova. A gente conta as lutas, a gente conta as fases ruins, mas aí quando Deus abençoa, a gente não quer contar. Não, quietinho, não, deixa. Conta que você estava na luta, que você estava na prova, mas que o Senhor deu escape, que o Senhor deu vitória, que o Senhor guardou, que o Senhor curou, que o Senhor transformou sua casa, seu casamento, a sua vida, abriu porta de trabalho. Conta! Não espera ser um milagre extraordinário, grandioso, não. Aqueles também do dia a dia. Deus livrou da bala, Deus livrou do carro desenfreado, Deus deu mais um fôlego de vida. Né? Quem acompanha a gente desde o início sabe que talvez hoje eu nem estaria aqui. Ou talvez, quem sabe, eu nem estaria mais viva. Mas o Senhor está me
observando aqui. E eu tenho que testemunhar isso para as pessoas. Em 2023, quando Transformadas começou, e a gente começou nesse embarque do Transformadas, eu comecei no Transformadas na cama. Eu sabia que eu ia estar aqui hoje, completando 2 anos de Transformada, e eu de pé. Aleluia. Então, eu tenho que testemunhar isso para as pessoas, eu tenho que contar. Existe vida. Existe vida após um diagnóstico ruim, após uma doença ruim. E a gente tem que entender, porque às vezes, se Deus me curar, glória a Deus, eu vou contar. Mas se Deus não me curar, como ainda não me curou, eu sou um milagre andando por essa terra muito maior. Porque as pessoas olham para mim e dizem, como é que você está de pé? Como é que você está aí vivendo? Como é que você está aí planejando? Eu estou aqui. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Como pode? Não sei. Mas eu estou aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar gastando a minha vida com alegria. Cada fôlego de vida que o Senhor me der cada manhã que eu levantar, eu vou proclamar o nome do Senhor até que Ele venha. Somente para mim ou para todos nós. E tem pessoas que olham para mim, poxa, Raquel, se tu tá de pé, então eu não posso nem reclamar. Não, Raquel, vendo você, então eu vou ter que reagir também. Eu vou ter que levantar também. Não, eu vou ter que fazer também. Olha isso, olha que coisa linda. É deixar Cristo fluir através de nós. Cristo ser reconhecido através da nossa vida. Não é sobre nós, é isso que as pessoas não entendem, não é sobre nós. Sempre foi sobre Cristo. Nós só somos privilegiados por sermos instrumento dele. E aí, né, Raabe, e aí eu comecei a pensar ali na vida de Raabe. Gente, vamos imaginar, a Bíblia não diz isso, mas vamos imaginar. A casa de Raabe ficava em cima do muro. Vamos imaginar um muro. A casa de Raabe enfincada, não ficava nem em cima, né? Ela ficava ali no meio do muro. Então, o que acontece? Vamos imaginar que de um lado, a Raabe olhava pela janela, ela via o meio da cidade de Jericó. Mas aí Raabe mudava de cômodo e ia para outra janela, ela via o lado de fora do muro. Ela via toda a imensidão. Ela via toda aquela terra. Ela via tudo aquilo que estava esperando por ela. Ela não se limitava só àquela cidade edificada e murada, com aquele povo limitado ali dentro daquelas 4 paredes. Imagina, Raabe, no pôr do sol, parada lá no final de tarde, olhando o pôr do sol no meio daquele deserto, daquela terra imensa, imaginando que um dia ela poderia sair dali e viver a vida dela. E viver uma vida totalmente nova. Porque, pelo que a gente vê, a sabedoria de Raabe, ela nunca, não, eu vou ter que viver isso daqui para sempre, até eu morrer, não. Raabe, ela sabia que em algum momento a vida dela ia mudar. Ela não poderia até não saber como, mas ela sabia que um dia a história dela seria transformada, seria mudada. E ela se movimentou para isso. Ela se movimentava para isso, tanto que quando os espias estão lá, ela foi rápida. Ela estava preparada. Ela estava ali já disponível para viver tudo aqui. Ó. Ela não ficou pensando o que ela ia fazer e ficou com medo. Não, ela já estava ali. Então, nesse ano de expansão, nós aprendemos que nós devemos ser o quê? Mulheres inconformadas com a nossa situação atual, mulheres posicionadas e mulheres preparadas. Preparadas. E isso nós temos ouvido nesse tempo que nós estamos vivendo, eu não nem criei expectativa para 2025. Eu nem sonho mais, nem planejo mais. Aí como que uma grande coisa vai acontecer na sua vida se você tá, sabe,
aleatória. Quem está regendo a sua vida? Quem está vivendo a sua vida? Direcionando a sua vida? Se é como na sala de Maria Isabel, o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus agindo em nós não somos regidas por esse mundo, por esse governo, por esse presidente, não. Nós somos regidos por Deus. E se Deus está dizendo que Ele vai fazer, é nisso que nós devemos que nos mover. Devemos estar sempre em movimento. Porque quando eu estou em movimento, eu estou ali focado em algo. Eu estou preparando algo. Eu estou fazendo algo. Eu estou com a minha mente ligada em algo. Né? Como a Thalita falou no início. Gente, Deus ali deu um boom no coração de Thalita. Ó, se prepara. Fica de olho. Trata bem o Transformadas, que vem aí um grande salto. E ela se moveu. E agora as coisas que estão vindo, que estão acontecendo, Thalita está preparada. Está pronta, porque ela estava em movimento. Agora, se não estivesse em movimento, estaria distraída para as oportunidades. E são oportunidades únicas. Oportunidades únicas. Não vai ter segunda chance. Então, por isso nós temos que estar sempre em movimento. Se você não estiver em movimento, você estará distraída. E a oportunidade vai passar. E Raabe, ela estava em movimento. Ela não perdeu a oportunidade. E aí, né, essa questão dessa casa dela já mostra isso, sabe? Já não era à toa essa casa dela estando ali. E é lindo, né? Porque depois, lá no capítulo 6, né? Os espias entram, aí já todo, né? O exército ali de Israel entra para possuir, né, Jericó, derrubar ali Jericó. Mas quando, né, acontece, o que Josué diz para os espias? Vai lá e cumpre o seu voto. Vai lá e cumpre o juramento. Vai salvar a meretriz que cuidou de vocês e que vocês fizeram um pacto com ela. E, gente, olha que milagre. É porque a casa dela ficava ali no meio daquele muro. Já para imaginar? Um muro inteiro desabando, vindo ao chão, a casa dela no meio e parada em cima dos escombros. Gente, como foi isso? Porque ela diz o que ela disse para eles. Ela disse, olha, eu quero que você salve a minha família, né? O pai, a mãe, os irmãos, as irmãs, tudo o que nos pertence. Então, tudo estava dentro da casa. Então, não foi assim, desabou tudo e aí caiu as paredes da casa e eles estavam ali parados em pé. Não, porque eles, senão, perderiam os bens deles. Se eles estavam todos intactos, a casa não caiu, a casa ficou ali. Imagina essa cena, gente. Imagina que coisa linda que foi aquilo. O muro inteiro desabando, caindo, e a casa dela parada lá no meio. Aleluia. E é assim que Deus faz com as nossas vidas. E às vezes as pessoas não entendem. Tudo desaba ao nosso redor, mas a gente permanece ali firme, né? Como um lindo testemunho da nossa pastora Naildes, né? Que nós já conhecemos, esteve com a gente aqui ontem. Gente, as coisas desabaram, mas a pastora Naildes permaneceu firme ali de pé. Aleluia. E reconstruiu a vida dela. E tem um testemunho lindo. E aí hoje alcança várias pessoas. Olha só que coisa poderosa que sabe? Então, como não acreditar num Deus desse? Ouça. Como não acreditar que Deus ainda faz? Porque o Deus que resgatou Raabe, porque ele não era o Deus de Raabe. E ele teve a capacidade de fazer isso na vida de Raabe. Imagina conosco. Aleluia. Que professamos que ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso libertador. O que ele não tem poder para fazer sobre a nossa vida. Só que nós precisamos começar a gerar essa expansão dentro da nossa vida. Aonde nós queremos chegar? Aonde nós queremos estar? O que eu quero? O que eu almejo? O que eu planejo para minha vida, para minha casa, para minha família,
para cada área da minha vida conjugal, minha vida profissional. O que eu almejo? O que eu quero? Porque foi até engraçado, né? A gente, na segunda-feira, na nossa aula, a gente estava falando do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele tem um jeitinho dele de falar com cada um. Mas no jeitinho dele, ele alfineta a gente também. E eu tinha mania, eu já até compartilhei com algumas meninas sobre isso, que eu tinha muito essa mania de falar para o Senhor assim, Senhor, eu quero para minha vida o que o Senhor quiser. Eu vou viver o que o Senhor tiver para minha vida, porque eu quero sonhar os teus sonhos, Senhor. Eu quero viver os teus planos para minha vida. Até um dia que eu acho que o Espírito Santo, acho que tem um dia que o Espírito Santo acorda e fala assim, ó, hoje o meu nível contigo tá assim, vamos parar com a palhaçada? E aí o Espírito Santo falou, gente, aqui dentro do meu quarto, eu olhando sentado aqui para a janela, fazendo a minha linda oração, e o Espírito Santo era para mim e diz, olha, você para com isso, porque o que você está dizendo que você quer viver o sonho de Deus, na verdade, é covardia. Na verdade, você está sendo covarde e não quer planejar, não quer sonhar, porque na verdade você está com medo de planejar algo e eu não cumpri o que você está sonhando. Só que eu sou um pai que eu tenho prazer em ver os meus filhos sonharem e realizar os sonhos dos meus filhos. Mas como eu vou realizar o seu sonho se você não sonha? É claro que a gente vai viver em obediência àquilo que Deus quer para a nossa vida. É claro que nós estamos aqui disponíveis para trilhar o caminho que o Senhor planejou para nós. E nós vamos fazer isso. Só que existem coisas no nosso coração que nós desejamos, que nós sonhamos, que nós queremos. E por que não falar para o Pai? E por que não dizer para Ele? Se coincidir com a vontade dele, Ele pode realizar. Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso. Ele tem prazer em ver a nossa alegria, em ver a gente prosperando, crescendo, sabe, fluindo, sendo próspera. Ele tem esse prazer. Então, para que eu vou viver uma vida de mediocridade? Vivendo uma falsa humildade? Se Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas, que hoje nós possamos nos despertar quanto a isso. Isso é viver a expansão. Isso é viver o crescimento. Nós fechamos aí uma parceria com uma universidade. O seu sonho é cursar uma faculdade? É fazer uma pós-graduação? É o quê? É procurar uma vida profissional melhor, mais confortável? Vamos se profissionalizar. Aproveita a oportunidade. Tem a FATEB aí, cheia de cursos, que também pode preparar você aí para o mercado de trabalho. Por que não almejar ter uma vida, né, profissional boa, ser bem-sucedida? Porque Deus tem prazer também. Se você tiver maturidade para viver isso, o Senhor vai capacitar. Mas o que é para a gente fazer? A gente é que tem que fazer. O Senhor não vai pegar lá um diploma e do dia para a noite cair em cima de você. Nós é que temos que estudar, se profissionalizar, se preparar, e o Senhor ele vai abrindo as portas. Agora eu vou ficar sentado dentro de casa. Eu queria ser uma profissional. Eu vou ficar sentado dentro de casa o dia inteiro? Aonde que eu vou chegar? Que vida financeira próspera que eu vou ter? Jamais. Jamais. E é isso que a gente precisa entender, é não se conformar. Por quê? Raabe, ela não se conformou com o que os pais dela entregaram para ela. Aquela vida, ela sabia que ela poderia ir mais, que ela podia ir além, que ela podia ser mais do que aquilo. Entendeu? Então, nós, com os nossos pais, nós temos que ser o quê? O meu pai chegou até aqui, então eu vou passar um grau a mais. Eu não posso aceitar, porque a minha mãe teve uma vida miserável, eu vou ter que viver na miséria? Que é isso? Eu não me conformo com essa vida que os meus pais tiveram.
Eu vou correr Deus, aleluia. atrás, eu vou ser melhor, eu vou conquistar mais. E não é para depois, lá no futuro, esfregar na cara que eu consegui algo. Não! Até aqui eles me levaram, porque eram as condições deles. Só que eu, na minha visão, na minha geração, no entendimento de Deus, eu entendo que eu posso ir além, né? Nós recebemos essa palavra no nosso culto do Transformadas ano passado, né? Dizendo que nós estávamos ali, né, carregando o legado do nosso pai e que nós seríamos maior do que o nosso pai. O meu pai está aqui cumprindo a missão dele. O meu pai está aqui, né, fazendo, sabe, levando a palavra, estudos, sabe, com muita sabedoria. Meu pai é muito inteligente. Eu herdei essa questão de estudos, né, e de capacitação dele. Só que o meu pai está aqui. Pela idade dele, não sei até quantos anos o meu pai vai viver, mas o legado dele continua comigo. Aonde ele não foi, eu vou ir. Aleluia. Eu já estou aqui, gente. Olha só, uma pessoa improvável, gente. Eu tô aqui na internet. Eu tô aqui aparecendo ao vivo. Qualquer pessoa tem aqui acesso para receber essa palavra, para ouvir a minha voz. Aonde a minha voz pode chegar? Eu tô indo além do legado do meu pai. Oh, Eu já tô à frente do meu pai. Meu pai ministra aqui aula dominical. Eu ministro Maria Isabel Discipulado online, onde nós temos mulheres do mundo inteiro. Temos lá mulheres, né, da Holanda, de Portugal. Gente, não é por mérito meu não, mas é a palavra se cumprindo. É para isso que nós fomos chamadas. E é cada vez nós alargarmos mais a nossa tenda. É cada vez mais nós seguirmos, nós crescermos. Porque quem éramos nós antes? Né? Anos atrás, quem éramos nós? Alguém sem expectativa nenhuma. Alguém sem esperança nenhuma. Ninguém dava nada por nós. Nem os da nossa casa. Mas o Senhor foi lá, resgatou a gente, nos fez assentar na mesa dele, nos deu um novo nome, uma nova família, e tem feito a gente crescer. Quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente mata a nossa carne, mais a gente vai indo, mais a gente vai seguindo. Quanto mais nós nos entregarmos, mais o Senhor vai entregando na nossa mão. Ele vai olhando e vai ver, ela está disposta, pode dar um pouco mais. Ela está disposta, pode ir um pouco mais. E isso não é mérito nosso não, porque às vezes, gente, vocês acham que a gente está aqui hoje com alegria, comemorando, mas acha que tem dias que não dá vontade de sair correndo? Eu costumo falar, que eu costumo brincar com as meninas, que, gente, tem dia que dá vontade da gente chutar o balde. Mas aí, se a gente chutar o balde, depois a gente vai ter que ir lá buscar o balde, secar a água que caiu no chão e voltar com o balde na mão e encher de novo. Então a gente já está num nível que a gente nem pode mais fazer essas coisas. A gente já está num nível que a gente não tem nem tempo para ir lá e encher o balde de novo e voltar. A demanda está grande. Mas nós somos humanas. E desde o início, quando nós começamos o Transformadas, nós dissemos, gente, nós só vamos pregar aquilo que nós vivemos. Se é algo que nós não vivemos, nós não vamos falar. Não queremos aqui ser hipócrita. Então, toda vez que nós chegarmos aqui na frente das telas para falar sobre algum assunto, é porque nós vivemos antes. É porque nós tivemos experiências para ter propriedade para falar. E quantas de nós não fomos Raabe um dia? Meu Deus. Quantas de nós não estamos nas etapas de Raabe? Algumas ainda estão na fase de entender a questão da sua vida e entender que Deus tem mais para a vida delas. Outras já estão ali aproveitando a oportunidade, escondendo os espias. Outras estão naquela fase, olha, eu te salvei, agora tu me salva.
Vamos fazer aqui um acordo. Entendeu? Vamos fazer aqui um tratado, vamos firmar aqui algo. E tem outros que já estão colhendo. Lembra, gente, o mês da colheita? A gente saiu do mês da colheita, mas a colheita não saiu da gente. A gente ainda está vivendo o mês da colheita. E lá no mês da colheita, o que aconteceu? Qual foi a colheita de Raabe? Entendeu? Gente, aqueles espias levam Raabe para o arraial deles. Raabe se casa com um judeu, com um israelita, que nem podia misturar as tribos, porque eles não professavam a mesma fé. Bom, e aí, depois, ela gera um filho que entra, sabe, que tem um papel tão importante, que é Boaz, que é o resgatador de... Lá na frente é o resgatador de Ruth. Ela entra na genealogia de Jesus. Coisa linda. Olha a colheita dessa mulher. Olha como valeu a pena tudo que ela viveu. Mas ela não ter desistido. Ela ter se mantido firme. De repente, na mente dela, ela não tinha noção da grande colheita que ela teria na vida dela. Da próspera colheita. Mas ela sabia que algo ia acontecer. E isso foi o suficiente. Porque lá em Hebreus, né, lá na frente em Hebreus, gente, ela vai entrar lá na galeria da fé. Quem somos nós na fila do pão? Raabe entra na galeria da fé, gente. Lá no Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe tem um versículo na galeria da fé com o nome dela. Coisa linda. Olha a diferença que essa mulher fez na geração dela, naquele povo, na família dela. Eu creio que a família dela também foi alcançada, que esses irmãos, que essas irmãs tiveram a vida transformada. Por quê? Pelo movimento de Raabe. Então a expansão é isso. A expansão não é só, gente, eu vou ficar rica esse ano. Não. A expansão é expandir todas as áreas da minha vida. É todas as áreas da minha vida exalar Cristo, falar de Cristo, professar Cristo. E aí, por consequência da minha obediência a estar disponível para Cristo, Deus, que não fica devendo nada para ninguém, vai também cuidar das minhas demandas. Vai cuidar da minha vida. Vai cuidar daquilo que eu preciso. Desde o ano passado que nós temos vivido e sentido de perto o cuidado de Deus. Se o Senhor falar para nós, olha, eu vou mudar as tuas vestes, o Senhor mandava. O Senhor provia. Olha, agora eu quero isso diferente de você, e o Senhor proveu. Aleluia. E esse ano será assim, com mais intensidade, porque 2025 ainda está em dias. E olha quantas coisas nós já estamos vivendo. Olha a velocidade de tantas coisas que nós já estamos vivendo. Gente, 2025 vai ser o melhor ano da nossa vida. E não estou falando isso por jargão, não. É porque é um ano poderoso. É um ano de bênção, é um ano de graça. É um ano que a gente vai viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Mas você tem que se posicionar e querer viver essa expansão. Porque o Espírito Santo, ele não força ninguém a nada. Se você não quiser, você não vai viver. Porque Deus, ele não vai empurrar você para viver isso. É uma questão sua, é uma questão minha. Eu preciso decidir isso. Eu preciso todos os dias, quando eu levanto da minha cama, dizer, Senhor, eu estou disponível para viver a tua vontade. O que o Senhor tem para mim hoje? Eu estou disponível. Eu estou preparada, eu estou pronto. O que o Senhor quer? Para onde a gente vai hoje? O que a gente vai fazer? Quem a gente vai resgatar hoje?
Para onde a gente ir, que loucura a gente vai fazer hoje? Que aventura vai ser no dia de hoje? Mas que nós possamos, sabe, guardar essa mensagem no nosso coração, que nós podemos, assim como Raabe, marcar uma geração, o nosso nome ficar marcado na história. Quando a gente partir para a glória, a gente deixar aqui um legado, que as pessoas vão lembrar, vão falar o nosso nome. Mas não porque Raquel, a boazinha, não. É aquela que revolucionou, é aquela que fez, é aquela que ensinou, é que movimentou, é que fez acontecer. Nós possamos guardar isso no nosso coração. Não deixar que as coisas à nossa volta venham nos influenciar, venham nos parar. Josué só chegou aonde chegou porque Josué o tempo inteiro ele confiou, ele creu. O tempo inteiro Josué ficou firme naquela palavra. Josué dizia, Deus prometeu que vai entregar a terra prometida. Eu não quero saber o que vai acontecer. Eu vou ficar na terra prometida. Eu vou morar na terra prometida. Eu vou ter um pedaço de terra lá na terra prometida para mim. É a terra próspera, é a terra que manda leite e mel. E é minha. Tem o meu nome escrito lá. Tem o meu nome lá. Tem uma parte lá, ó, cercadinha lá com um portãozinho escrito nosso nome. Mas todos aqueles outros que se deixaram paralisar pela situação do momento não entraram, não desfrutaram da terra. Então que nós possamos pensar o que nós queremos ser. Queremos viver essa expansão? Queremos nos posicionar para viver essa expansão como Raabe viveu? O meu nome não significa expansão. O meu nome significa uma ovelha mansa, pacífica. Não sei se eu sou falando assim, mas o meu nome significa isso. Foi escolhida por isso. Mas, apesar de o rostinho é de paz, mas dentro tem um furacão, entendeu? Mas que nós possamos botar a mão no nosso coração nessa tarde e declararmos, não, o meu nome significa expansão. Eu transpiro expansão, crescimento. Eu não me conformo com nada menos do que isso. Eu não aceito nada menos do que isso. Eu vou expandir, eu vou crescer de qualquer jeito. E ponto. Deus me prometeu isso. O que Deus prometeu para você? Que você viveria? O que você fez? Você está se movendo em cima dessa palavra que Deus tem falado para você? Ou você pegou essa palavra de Deus e enterrou como aquele homem que pega um talento e enterra e deixa lá. E quando o Senhor chega, ele fala, eu enterrei porque eu estava com medo do Senhor, eu deixei escondido ali. Nós só vamos viver a expansão se nós pegarmos... Não, o Senhor me deu essa palavra. Eu vou me mover nessa palavra. Eu vou viver essa palavra. E é nisso que eu penso, que eu deito, que eu levanto e que eu penso. Gente, esse ano, a gente está numa pegada de que tudo nosso é borboleta. Tudo nosso é borboleta para poder simbolizar transformada. A gente está levando transformada para tudo que é lado. A gente quer comprar uma roupa é borboleta, a gente quer comprar uma agenda é borboleta, a gente quer comprar um caderno é borboleta, a gente quer comprar um brinco é borboleta. Nós estamos vivendo, nós estamos levando a palavra que nós recebemos. Glória. Nós estamos avançando porque alguém vai ficar incomodado. Glória a Deus. Nossa pastora Renata falando que acabou de desenterrar o dela agora. Glória a Deus, é isso. E ainda é janeiro. Se prepara porque ainda é janeiro. Vai ver quando chegar dezembro o que vai ter acontecido. Essa retrospectiva desse ano a gente vai querer fazer. Chega mais que não falta trabalho. Ô, Glória! Seja bem-vinda.
Mas quando as pessoas olham, nossa, Raquel, por que você tudo tem de borboleta? Por que tudo seu você quer que seja borboleta? Sabe por quê? Porque eu faço parte do Ministério Transformadas. Aqui, ó, eu faço parte do Ministério Transformadas. Ué, mas o que é isso? É um ministério de mulheres que o Senhor está levantando para fazer a diferença nesse tempo. É um exército de mulheres transformadas que estão levantando, que estão se transformando e transformando a sua casa. E vamos transformar a nossa geração em nome de Jesus. O nosso Aí, voltou. Oi. Voltou. Que eu tô olhando do velhinho aqui. Ah. Tá? Aí ele pega no olho, aí travou. É isso. A gente não tem que viver nessa mediocridade com coisinhas pequenas, não, gente. Vamos crescer. Se nós temos um pai que é grande, que é poderoso, que preparou ruas de ouro. Gente, a gente vai pisar em cima de ouro. Vai ser o meu chão. O que ele não pode fazer por nós aqui na Terra? Ele não chamou a gente para viver na miséria, para ficar passando sufoco, não. É isso. Ele chamou a gente para viver uma vida e vida com abundância. Mas aí nós temos que pegar aqui o exemplo de Raabe, não se conformar. Ah, mas sabe, a minha carga geracional, Raquel, ela, sabe, traz uma coisa tão pesada, menina, porque a minha bisavó viveu na miséria e não conseguia prosperar e não teve um bom casamento, e a minha avó também não, e a minha tia também não, e a minha mãe também não. E eu tenho um casamento abençoado. Glória a Deus. Que ano passado eu completei 10 anos e eu vou completar mais 10 anos e eu vou completar bodas de ouro, bodas de prata, bodas. Enquanto eu estiver aqui, eu vou comemorar bodas. Porque esse ciclo acaba aqui. Aleluia. Quem vier depois de mim vão ser pessoas prósperas, bem-sucedidas, que terão diplomas na mão, que terão casamentos abençoados. Esse é o maior propósito da minha vida. Esse é o meu ministério. Aleluia. As pessoas têm que entender. Quando a gente tem um cargo na igreja, isso ali é só consequência. Porque nós precisamos ter essa, né, comunhão dentro da igreja, essa unidade, como a Bíblia nos ensina, né? E por consequência do que nós estamos fazendo, dos dons que o Senhor vai derramando sobre a nossa vida, nós somos levantados, né? Pastores, missionários, obreiros, evangelistas, enfim, cada um segundo o seu dom. O meu ministério é esse? Não. O meu ministério, na verdade, o que eu estou fazendo agora aqui, sem cargo nenhum, o Senhor ele vai me dar um cargo dentro da igreja que coincida com isso. Porque esse já é o meu caminho, o caminho que Deus já preparou para a minha vida. Aí ele vai pegar algo lá para mim poder estar em ligação, em comunhão, em aliança com a minha igreja, cooperar na minha igreja local, porque nós temos que ser útil na nossa igreja local, né? E a gente abre um parênteses aqui para que as pessoas entendam que o Ministério Transformadas não é uma igreja. Isso. A gente não é uma igreja. Cada uma de nós que fazemos parte do Ministério Transformados e trabalhamos dentro do Ministério, nós temos a nossa igreja local. E se não tivermos, a gente nem pode ficar no Ministério. Nós temos ali, né, a nossa igreja local, nós somos pastoreadas, entendeu? Nós temos ali, debaixo da proteção do nosso pastor, e nós servimos na nossa igreja local. Nós temos a nossa casa espiritual ali. Aqui é uma coisa paralela com o Senhor nos chamou. A gente só trabalha um pouco mais. É só isso. A demanda só fica um pouco maior. Mas é isso que as pessoas... Ah, não, porque eu sou isso aqui, então é isso aqui que eu tenho que fazer e vivo só em torno disso daqui. Minha filha, largue suas tendas.
se expanda. Vai fazer algo melhor. Qualquer dia, gente, a gente vai ter que começar a aprender até uma nova língua para a gente poder ministrar Maria Isabel em outras línguas para outras pessoas. Olha isso. É desse jeito. Meu Deus, é forte esse mistério. A gente vai ter que começar, então eu vou ter que fazer curso de língua, eu vou ter que fazer espanhol, eu vou ter que fazer inglês, eu vou ter que fazer francês, porque o Senhor tá soprando, o Senhor tá levando. E quem vai junto conosco? Aqueles que querem crescer, aqueles que querem trabalhar. A seara tá aí, a terra tá pronta. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos influenciar. Gente, vamos povoar o céu enquanto há tempo. Você quer que Jesus volte? Então bora trabalhar. Aleluia. Você quer que Jesus volte? Então resgata a vida de alguém. Vamos resgatar, não só salvar almas para o rei, mas cuidar dessas almas para que elas possam permanecer no reino. Que isso é muito importante. Porque às vezes a gente acha, salvo, uma vez salvo, não é uma vez salvo para sempre. A gente vai lá, prega para aquela pessoa aceita Jesus. Mas se ela não permanecer, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser acolhida, discipulada, ensinada. E é como o pai ensinando o filho a andar de bicicleta. Você só vai soltar quando ele estiver preparado. É assim quando nós ganhamos uma alma para Cristo. Precisamos acompanhar e segurar na mão dele todos os dias até que ele esteja preparado. Aí sim, vai, agora eu vou lá pegar mais uma e começar tudo de novo. É trabalhinho de formiguinha, mas é muito recompensador, gente. Não tem preço. Quando a gente começa a ver as nossas discipuladas florindo, fluindo, crescendo. Gente, o nosso coração se enche de tanta alegria. A gente fica tão feliz, tão emocionado. É como se fosse nosso filho. A gente fica, gente, olha, ela tá crescendo. Gente, ela fez sozinha. Ela conseguiu. Gente, eu preciso dizer isso daqui ao vivo. Quando eu vi o vídeo da Léo, gente, aqui no Instagram do Transformado, eu fiquei emocionada. Eu falei, gente, a Léo gravou um vídeo. Ela não falava, ela ficava de câmera fechada e gravando um vídeo testemunhando. Isso é crescimento. Mas porque nós um dia decidimos pagar o preço para crescer também. Então que nós possamos ficar com essa palavra no nosso coração, absorver essa palavra que o Senhor preparou para a gente nesse dia, que não seja só mais um número, que não seja só mais uma data, mas que seja algo que marque a sua vida no dia de hoje, em que você decida se mover através da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada uma que está aqui. Muito obrigada, Thalita. Meu Deus, meu Deus. Deus, ele é terrível. Deus, ele é terrível. Cada dia aqui nesses 5 dias, como eu tenho sido edificada. E hoje do dia, o dia é difícil para mim, porque hoje eu tô com muita dor. Hoje eu vim arrastada. Eu falei, se a Raquel vai, hoje eu vou. Ainda bem que é meu dia com ela. Fez todo sentido. Fez tudo. Oh, Deus, ele é terrível. E eu escrevi muito aqui, sabe, gente? Mas uma frase aqui: não seja distraída para oportunidades únicas. Irmã, talvez essa vai ser a última oportunidade que o Senhor está te dando. Jesus. É a última oportunidade para você viver algo extraordinário. Rabi só tinha aquela chance. Se ela não agarrasse aquela chance, ela ia morrer junto com os outros. Mas ela agarrou, ela viu ali esperança, porque a vida dela não tinha esperança. Mas ela agarrou toda a esperança nela. Ela teve uma fé que muitas vezes nós não temos. E esses últimos meses, né, com essas questões de saúde, e eu agarrei no Transformadas como fosse garrei, e quantas coisas estão acontecendo.
Eu vejo que é a mão de Deus, e Deus está dando oportunidade não apenas para a Thalita, para a Raquel, mas para cada uma de vocês, com bênçãos, essa parceria que nós estamos fazendo com a Faculdade Unicesumar, bolsa de 60% para cada uma. Irmã Thalita, eu não tenho dinheiro, tenha fé. 60% ainda é muito, mas Deus pode enviar alguém para te patrocinar, mas você precisa primeiro usar a sua fé. Você já falou com Deus? A gente está ali no spoiler. Você já declarou? Você já escreveu? Irmã, se não fez, começa hoje. A